Olá, meus queridos! Sou a professora Bianca Rocha, professora de Sociologia. Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Sou do sexo feminino, tenho 45 anos, sou branca, olhos castanhos, cabelo loiro e uso óculos de grau. Tenho estatura mediana. Para a nossa aula de hoje, eu estou trajando uma calça jeans, uma camisa polo preta e um tênis na cor preto e branco. O ambiente das nossas aulas se passa em um estúdio de televisão e, caso haja necessidade, faremos uso da tela interativa. Nossa aula de hoje ela é referente ao CIS 3, que tem como tema estratificação social e mobilidade social. Para a gente ter um bom entendimento da nossa aula de hoje, a gente precisa entender que estratificação e mobilidade social são temas que estão interligados, porque você precisa primeiro entender como que essa sociedade está dividida para que você possa visualizar essa modificação que pode existir na sociedade, nessa sociedade de classes. A definição de estratificação social, ela é um conceito básico onde nós vamos ver como essa sociedade está dividida em camadas. Quando a gente fala dessas camadas, é como se a gente fosse pensar em uma pirâmide tradicional, onde eu tenho aí classe A, classe B e classe C, ou seja, camadas, classes sociais, estratificação social. Claro que a gente sabe, o topo dessa estratificação são as pessoas economicamente ativas, são as pessoas que têm grandes oportunidades. A base dessa pirâmide são as pessoas que não são tão economicamente ativas e que também não têm tantas oportunidades, onde a gente traz aí o que a gente chama de desigualdade social. Quando a gente fala dessa estratificação social, nós vamos trabalhar 3 tipos de estratificação social. Quais são elas? Castas, estamentos e classes sociais. Quando a gente fala do sistema de castas, é uma sociedade que ela é tipicamente indiana, onde não vai ter muita mudança social, você nasce e morre dentro daquela mesma classe social. Quando a gente fala da sociedade de estamentos, essa estratificação, a gente já começa, sim, a ver uma certa mobilização social. Professora, que tipo de sociedade é essa? Sociedade feudal, onde nós tínhamos aí uma pessoa que não era da nobreza, mas ela se casava com alguém da nobreza, ou seja, iria haver aí uma mudança social, ela iria melhorar de classe social. E quando a gente fala da sociedade que é classes sociais, a gente vai estar falando da sociedade moderna, onde nós podemos dizer que a nossa atual sociedade faz parte da sociedade de classes, onde a gente vai encontrar uma mudança social bem maior e essa mudança social ela vai se dar pelo fator econômico. É como se você melhorasse de classe social ou você também pudesse cair de classe social. Para complementar a nossa aula, a gente também tem o tema mobilidade social. E o que é isso? A mobilidade social é justamente a capacidade que esse indivíduo tem de haver o quê? De ter essa mudança, de mudar de classe, de melhorar de classe. E aí, se a gente parar para pensar, qual é o aspecto que é preponderante para que haja essa mudança social? Aspecto econômico, aspecto educacional e o aspecto cultural. Quando a gente fala dessa mobilidade social, ela também tem tipos de mobilidade social. E quais são esses tipos? Mobilidade social horizontal e mobilidade social vertical. O que é essa mobilidade social horizontal? É quando você muda de classe, mas você não muda economicamente. Exemplo, uma pessoa que morava no campo e vem para a cidade na possibilidade de estudar, ou seja, você melhora o teu status, o teu nível educacional, o teu nível cultural, porém o teu nível econômico ainda permanece o mesmo, ou seja, houve uma mudança lateral, mobilidade social horizontal. Quando a gente fala da mobilidade social vertical, aí a gente vai falar dessa mudança socioeconômica, onde você pode ascender de classe social, melhorar economicamente, ou você pode descender, você pode cair. Exemplo, quando você termina a faculdade e você vai e encontra um emprego onde o teu salário é muito bom, você vai ganhar muito bem, ou seja, você tem uma mudança ascendente. Você tem uma empresa e de repente essa empresa entra na falência. Você vai perder essa tua vida econômica ativa, ou seja, vai haver o quê?
uma queda descendente. Então aí a gente vai agora analisar as questões e vamos colocar em prática aí desse conteúdo de estratificação social e mobilidade social, beleza? E vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão diz: escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir sobre classe, estratificação e desigualdade social nas análises sociológicas. Ou seja, essa pergunta ela vai te dar afirmativas onde nós vamos ter que analisar sobre desigualdade social, como essa sociedade está dividida em classes e se há essa mobilidade social diante das afirmativas. Vamos lá para a primeira. A primeira diz: sobre classes sociais, Karl Marx concentra sua análise na contradição fundamental entre duas classes, a burguesia e o proletariado. Contradição entre o capital e o trabalho. Verdadeira, verdadeiríssima essa questão, porque quando a gente fala de Karl Marx, ele faz essa análise da sociedade industrial e ele divide, ele estratifica essa sociedade em duas grandes classes. Burguesia, o dono do capital, e proletariado, o trabalhador. A única coisa que ele tem a oferecer é a força de trabalho. Verdadeiro aí para essa questão. Vamos para a próxima. Uma classe é constituída por um grupo de pessoas que repartem o mesmo espaço social e territorial e, por isso, identificam-se por afinidades eletivas, independente da relação que mantenham com os meios de produção. Epa! Falsinha aí essa questão. Quando a gente fala de grupo, de classe, a gente pode até ver as pessoas com as mesmas afinidades. Porém, quando a gente fala de classes, de grupos sociais, esse meio de produção ele não é igual, porque vai ter as pessoas que detêm o meio de produção e as que não têm esse meio de produção. Então, falsa essa questão aí. Vamos analisar a próxima, é a terceira. Nas sociedades capitalistas, cada indivíduo tem seu lugar e possibilidade de mobilidade social, bastando para isto esforçar-se para aproveitar as oportunidades que são oferecidas a todos indistintamente. Errado também. Se a gente analisar a sociedade capitalista, sim, ela pode proporcionar essa mobilidade social. Você tanto sobe quanto desce. Porém, é nítido, as oportunidades elas não são iguais. É como eu disse anteriormente, quem está no topo vai ter um nível de oportunidades, quem está na base não vai ter tanta oportunidade assim, não tem uma vida economicamente ativa. Então, falsa essa opção. Vamos para a quarta e última. O conceito de estratificação se dá pela divisão da sociedade em camadas ou estratos sociais, em que os ocupantes de cada classe possuem acesso desigual a oportunidades sociais e recompensas. Certíssimo. Essa questão ela está falando do quê? Dessa sociedade que ela é estratificada, que ela é dividida em camadas, em classes sociais, onde a gente vai ver quem está no topo e na base uma desigualdade social e as oportunidades, infelizmente, não vão ser a mesma. Logo, nós vamos ter aí a opção, a primeira como opção correta, porque a sequência correta de cima para baixo é a primeira era correta, a segunda era falsa, a terceira era falsa e a quarta era correta. Logo, nós temos a opção correta aí, letra A. Vamos agora para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão diz: o gráfico ilustra o crescimento da população brasileira urbana e rural entre os anos de 1940 e 2000, ou seja, a gente vai precisar analisar esse gráfico para que a gente possa ver as opções e encontrar a opção correta. A partir da análise do gráfico e dos seus conhecimentos sobre as características da população brasileira, é possível concluir que, gente, é muito nítido que esse gráfico ele mostra uma projeção onde, em determinado momento, a população rural ela era maior do que a urbana, mas depois ela cai e aí a população urbana só começa a crescer. Ponto-chave. Vamos para as nossas opções. A letra A diz: a população brasileira, apesar do crescimento da população urbana, tem diminuído? Errado essa questão, porque a população brasileira não tem diminuído. O que houve foi o quê? Uma redistribuição e não uma diminuição. Então, tira a opção A. Opção B.
A população urbana, em razão da maior oferta de emprego e da prosperidade econômica, tem crescido continuamente? Fato. Se torna algo natural, né? À medida em que a cidade cresce, se desenvolve, se industrializa, é natural que as pessoas do campo queiram ir para a cidade vislumbrando essa melhoria econômica, ou seja, uma mobilidade social, uma melhora social, não só econômica, como socialmente, politicamente. Então a gente já vê a opção B como uma opção correta, mas vamos analisar as demais. C. A população rural, em razão da modernização do campo, tem crescido continuamente. A gente percebe que a população rural ela cresce, ela até que se industrializou, só que a gente vê uma queda no gráfico, né? Ela não tem crescido continuamente, então não é a C. A D, a população urbana manteve-se sempre acima da população rural, o que mostra o alto nível de modernização do país. Não, o gráfico é claro, em determinado momento a população rural era maior do que a população urbana, então invalida a D, vamos ouvir a E. A população urbana tem crescido continuamente e a desigualdade social diminuindo. Errado também, a população urbana até vem crescendo, porém a desigualdade social só aumentando. Então nós vamos ter aí como opção correta a letra B de bola, beleza? E vamos para a nossa terceira questão. A nossa terceira questão diz: a inclusão digital no Brasil ainda é um desafio. 51% da população brasileira não está incluída digitalmente. É preciso incentivar a inclusão digital como oportunidade de crescimento do conhecimento, de criação e exposição de ideias inovadoras, além do incentivo à sustentabilidade, comunicação eficiente entre as pessoas e outras tantas possibilidades. A grande dificuldade é compreender que a inclusão digital não é somente aumentar as vendas de computadores ou ensinar as pessoas a acessarem as redes sociais, mas também adotar uma nova cultura de utilização dos computadores e da internet. Uma entrave para a inclusão digital no Brasil é quando a gente fala dessa entrave, a gente está falando dos obstáculos, né, para essa inclusão digital. Existe um termo chamado fratura digital. O que é isso? É um percentual da população que não tem acesso aos meios digitais. E eles não têm acesso por quê? A fratura digital diz que esse percentual da população não tem acesso por conta da renda, por conta da escolaridade, por conta da infraestrutura. Mas vamos lá, vamos analisar as opções. Uma entrave para a inclusão digital no Brasil é a industrialização tardia? Não é, porque nós não fomos o primeiro país a se industrializar, mas hoje nós podemos dizer que nós temos uma potência industrial. Não vou longe, Manaus tem um polo industrial, então isso não é um obstáculo para a inclusão digital. Letra B. Compreensão espacial. Nós temos sim essa compreensão de entender que hoje a inclusão digital ela também é a mola do mundo, então não é esse obstáculo. Hierarquia urbana. O que é essa hierarquia urbana? É a importância, a influência que uma cidade ou um país vai ter. Óbvio que nós não somos uma 100% potência, mas nós temos essa importância em todos os cenários culturais, educacionais e também tecnológicos. Então esse não é o obstáculo. Letra D, obsolência programada. O que é isso? É quando você tem um produto onde esse produto tem uma vida útil. Exemplo, tu compra uma máquina de lavar, durante 3 anos está programado que no quarto uma peça vai dar problema. Logo, isso não é um obstáculo para a inclusão digital. Letra E diz desigualdade socioeconômica. Bingo! Nós temos aí a opção E como opção correta, pois esse afastamento da pessoa, do indivíduo à inclusão digital, ele se dá por conta dessa desigualdade, renda, escolaridade e infraestrutura. Beleza? E hoje nós temos a presença do nosso querido Léo. Tudo bem, Léo? Diga qual é a sua dúvida. Professora Bibi, como os diferentes sistemas de estratificação, as castas, estamentos e classes influenciam a mobilidade social? Perfeito, a gente vai ver sim realmente uma influência dessa mobilidade que pode ser mais ou menos. Quando a gente fala de castas, zero mobilidade social, não existe uma mudança. Quando a gente fala de estamentos, sim, a gente pode ver uma mudança social quando você tem um casamento de alguém de uma classe inferior com a nobreza. E quando a gente fala de classes sociais, é a nossa atual classe social que ela vai ter uma mobilidade gigantesca. Você pode crescer ou cair de classe social. Beleza, Léo?
Na nossa aula de hoje, tivemos o tema aí do CIS3, Estratificação Social e Mobilidade Social. Assista nossas aulas, não esquece, segue o Preveste UEA, baixa o aplicativo e foco na tua aprovação.